Para quem não nos conhece, sei que tem muita gente do ecossistema de private equity, eu vejo muita gente das investidas, de fundos que já são parceiros do Horizon ou não. Para quem não conhece, o Horizon é o Instituto de Venture Philanthropy da indústria de private equity, né? Foi fundado por 4 fundos. A gente tem 3 nossos fundos aqui, a SPX, o Fernando está aí com a gente, e o Bernardo, a 20 Partners, Gabriel, a Ana Vitória e a Warburg, tem um monte de gente da Warburg aqui. E a nossa missão é fortalecer a gestão de organizações sociais que trabalham com educação, uma abordagem muito prática, que é trazer o trabalho que os private equity fazem com as investidas para o mundo do terceiro setor, né? Então, na verdade, a gente está fazendo associação de capital com competência de gestão, com o objetivo de deixar as organizações mais estruturadas, mais sustentáveis financeiramente e com melhor condição de maximizar impacto social, né? E hoje a gente está aqui nessa segunda edição do S e do SG. Acho que o grande objetivo é trazer o olhar dos fundos, fundadores principalmente, e casos bastante práticos. O que a gente ouve sempre, tem uma discussão do quanto que o SG, às vezes, é pouco tangível, teórico, então a gente conseguir ter uma discussão prática e concreta, eu acho que vai incentivar a novas iniciativas e a gente continuar deixando o tema na agenda, né? Finalmente, queria passar a palavra para o Tomás, que nessa segunda edição também está ajudando a gente e está fortalecendo a parceria. Então, obrigada, Tomás, obrigada a toda a equipe da Único, e vamos dar sequência. Obrigada de novo pela presença de vocês. Bom dia, bom dia. Primeiro, um recado aqui da gestão do evento, me pediram para levar parte do público para aquele lado, para a gente preencher melhor, né, o espaço. Também, quem puder vir um pouco mais para frente, né, para a foto vai ficar mais bonito. Né. Por favor. Agradecer de novo, né, a participação de todo mundo. Essa é a segunda edição. Para mim, uma honra participar disso. Eu e Karina, a gente estava numa visita, acho que no Pro Saber, né, em Paraisópolis, quando a gente teve essa ideia de fazer esse networking, de construir um lugar onde a gente possa compartilhar das iniciativas e das ideias. Então, é muito bonito ver que a primeira edição foi maravilhosa, deu tão certo que a gente construiu a segunda e mudou muita coisa. A temática, os painelistas, né? Então, a gente conseguiu dar uma renovada, né, para dar sequência a isso, e a ideia é continuar perpetuando isso pelos próximos anos. Para quem não me conhece, né, a Karina apresentou rapidamente, eu sou sócio da Único, que é uma boutique de executive search focada em empresa brasileira. Né? Então, 95% dos meus clientes são empresas familiares e empresas investidas de fundo. Tem 5% de multinacionais que me perseguem até hoje, né? Mas que a gente continua atendendo, porque dinheiro também é bom, todo mundo agradece. Mas a tese da Único foi construída para conversar com o empresário brasileiro. Né? E é o empresário brasileiro que está interessado no país. Acima de tudo, quando a gente fala dos ciclos econômicos no Brasil, para uma multinacional dispersa, geograficamente, com posições em vários países, né, eu diria que assim, o commitment, né, e de fato o desejo de ver o nosso país melhorar, ele obviamente vai ser mais fraco de quem é daqui, quem nasceu aqui, construiu sua história aqui. Então, a gente gosta de defender esse empresariado e de investir nosso tempo e energia, né, nesse núcleo, né, de empreendedores, porque eu entendo que é o que vai fazer esse país dar certo um dia. Tá? Sem me alongar muito no discurso, porque não é sobre mim hoje, eu queria agora convidar todo mundo a subir no palco. Começar aqui pela Francis, tá, que é Managing Director da Warburg Pincus e presidente do Conselho do Instituto Horizon. Bernardo Lessa, coordenador de SG da SPX e membro do Conselho Consultivo do Instituto Horizon. Gabriel, que eu combinei que eu não ia falar teu sobrenome, co-head do Private Equity da 20 Partners. Gustavo Camargo, senior partner da BEM. E Karina, presidente do Instituto Horizon.
Oi. Opa. Bom dia, gente. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos, obrigado. É um prazer enorme não só estar aqui na mesa, mas receber vocês aqui no espaço também. Então, reforço aqui as palavras que os colegas já fizeram, ainda mais acho que nesse tema. Acho que pediram para eu... Bom, os protagonistas do negócio, obviamente, são os fundos que financiam, incentivam, criam e executam as coisas. Pediram para eu conduzir ao painel, tentando falar sobre o S e o SG e um pouco do ponto onde está, o ponto de maturação do Instituto onde a gente está agora. Então, pegando aqui pelo começo, que eu ia pedir um pouco para cada um o Bernardo, para a Francis, para o Gabriel, comentar um pouco do ponto de vista de cada uma das gestoras de vocês, como é que vocês enxergam, assim, independente do Instituto Horus, como é que vocês enxergam o S do ESG, que é para cada uma das gestoras o tema a ser enfrentado e depois por que vocês lidam dessa forma? Quem quer começar? Alô? Bom, gente, bom dia. Primeiro, obrigada pela participação de todo mundo. Né? Para a gente é muito especial estar aqui com pessoas tão seletivas para discutir um tema que a gente acha super importante, está tentando levantar cada vez mais essa bandeira. Então, obrigada pelo convite também. Falando um pouquinho da Warburg, pensando no teu tema do S e do SG, a gente tem, você tentar separar em dois blocos. Né? A gente tem um dos grandes impactos que o fundo tem na capacidade de influenciar, né, e incentivar as investidas. Né? Então, esse processo lá na Warburg começa desde a seleção do investimento. Né? A gente tem hoje, quando o time de investimento vai para o comitê para avaliar, o relatório de ESG, ou seja, os principais indicadores de ESG das companhias faz parte do nosso processo de diligência. Então, eu tenho que reportar e faz parte hoje dentro do processo de investimento. Né? Então, não é uma coisa só que a gente vai descobrir depois de investida o que acontece, ele faz parte. Então, os grandes, o comitê que define, o que chama de comitê de investimento, ele vai ter esse relatório, esse one page, para poder saber qual que é o status dessa companhia. Então, é uma coisa que a gente já faz dentro do processo de diligência. Né? Então, começa desde o processo de seleção. Depois, quando a gente faz o investimento, né, a gente sempre tenta incentivar muito, né? Então, tem duas coisas, né? A gente tem todo... Eu estou vendo a Jéssica aqui, ela, esse relatório de SG é enorme, né? Porque a gente manda todo ano para tentar reportar. Então, a gente faz muito essa coleta de dados, porque também a gente entende que quando a gente coleta dados de um portfólio, né? O Warburg tem mais de 100 empresas no portfólio global, a gente acaba aprendendo muito quais são as melhores práticas, quais são os melhores indicadores, quem que está fazendo o benchmark, como que a gente consegue levar isso para as outras companhias. Né? Então, a gente olha muito essa questão do benchmark e aí depois a gente incentiva muito as companhias a fazerem, né? A gente pode falar um pouquinho sobre casos práticos, muito o que elas estão fazendo. E aí o meu aprendizado dentro do lado do investimento, né, das investidas, é que os projetos que eu vi que mais deram certo e que tiveram maior impacto foram projetos que estavam muito relacionados ao core da companhia. Né? Então, lá atrás, a Camil Alimentos, né, adotou a causa de fome, porque é uma empresa de alimentos, doa toneladas e toneladas de alimentos, né, dentro do core do que eles produzem. Né? A PET, na época, adotou, né, a parte de adoção de PET. Então, quando tem um vínculo, né, a Vero, né, faz muito também, leva internet para escolas. Quando você vê projetos sociais que têm muito vínculo com o core business das empresas, é onde eu vejo que a gente é mais bem-sucedido. Né? Então, esse é o capítulo só fechando aqui na parte de como que a gente influencia e acompanha essas iniciativas de investimento. E aí, rapidamente, falando um pouco do lado da Warburg, também a gente tem que liderar pelo exemplo, senão eu cobro das investidas e a gente não faz. A Warburg tem um programa de matching, né, importante, onde as pessoas da Warburg, para cada dólar investido, a Warburg coloca mais 3, e se você estiver no conselho no conselho da investida, esse matching é 1:5, né? Cada um que eu coloco, 5 a Warburg coloca. Então, isso faz com que a gente também escolha, no nível do indivíduo, projetos que a gente consiga realmente, na física, escolher e acompanhar, e se estiver envolvido como no conselho, isso a gente captura ainda mais. Né? E
E aí depois eu falo um pouco do que a gente tinha durante esse processo assim da gestora, uma série de iniciativas que todo ano a gente elegia um projeto para poder apoiar, usando todo, né, o time da Warburg, né, não só financeiro, mas tempo e voluntariados, até que chegou depois, a gente conta um pouco de como é que começou essa história com o Horizon, que o Horizon foi uma maneira da gente juntar uma série de iniciativas que a gente tinha, né, de maneira isoladas, e como que agora a gente junta força para fazer algo de muito mais impacto, né? Então, hoje o Instituto Horus virou uma das principais iniciativas sociais que a gente tem aqui dentro da gestora. Mas deixa eu passar a bola para o pessoal e depois a gente volta comentando. Obrigado. Bom dia a todos. Na 20, a jornada ESG ela começou em 2011. Em 2011, a gente assinou os princípios de investimento responsável da ONU e encarava o ESG primeiro como uma ferramenta de mitigação de risco, né? Quase que né, se proteger e mitigar riscos, né, de não investir em empresas irresponsáveis. Com o tempo, a gente foi amadurecendo essa visão, por isso que a gente usa muito a palavra jornada, porque a gente acha que a gente nunca acaba, né, nessa conquista do ESG, a gente nunca está pronto, e muito influenciado por alguns investidores nossos, né, em especial o Banco Mundial, a gente foi evoluindo na nossa forma de enxergar o ESG e foi se transformando de uma ferramenta de mitigação de risco para uma ferramenta de criação de valor. Tá? Então, hoje, o ESG é algo que a gente usa para nos ajudar a criar valor nas companhias, né? Seja diminuindo desperdício, né? Óbvio, na medida de governança, ou aumentando o impacto que a gente tem nas empresas, nas comunidades, e virando um cidadão corporativo mais querido, mais respeitado, né? Com maior poder de atração de talento, com maior poder de venda também. Então, assim, a gente usa o ESG a favor das companhias, né? Que é o jeito que a gente acha mais poderoso, que é quando realmente você não está fazendo a mera filantropia, né? Você está fazendo só pelo bem, mas quando você faz pelo bem e para alavancar o negócio e aumentar a própria sustentabilidade da iniciativa, né? E, pegando um pouco o gancho da pergunta, né, sobre o S, o ambiental e a governança, às vezes, parecem até mais fáceis, né? Porque o ambiental está reduzindo desperdício, é muito tangível. O governança, para a gente, né, que é investidor, a governança que a gente traz nas companhias é muito evidente, né? Então, assim, muita empresa no Brasil sonega, e quando a gente entra, né, ela já não sonega mais, não tem conselho, é uma limitada que vira SA. Então, tem muita governança, tem um pacote de governança que a gente já traz na largada. Agora, o S é mais desafiador, né? E o S, às vezes, é mais fácil de você fazer, né, social washing. O S é complexo, né? E o S, você tem que tomar cuidado para também não errar na velocidade, não errar na dose, e não jogar a empresa toda para um lado, e a empresa não está nem preparada para isso, né? Mas a gente tem tido conquistas importantes, enfim, que a gente pode ir debatendo ao longo do painel, em termos de diversidade de gênero, diversidade étnica, além dos projetos sociais que as companhias do portfólio e a própria gestora patrocinam, que têm sido muito bacanas, muito recompensadoras, e tem atingido o objetivo que a gente pensou, que é de ir alimentando o time, né, motivando o time para ir conquistando cada vez mais coisas. Mas, de novo, acertando na dose, né? Agora, a gente tem muito orgulho hoje de que 100% do nosso portfólio tem metas de ESG na remuneração dos executivos, né? Então, todo mundo encara o ESG como meta de negócio, porque a gente entende que é justamente uma ferramenta de criação de valor. Mas, de novo, é uma jornada, a gente ainda está no início e conta aí com a ajuda de todos, né, do Instituto, dos outros fundos, para a gente ir aprendendo cada vez mais. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bernardo, eu sou da SPX, sou coordenador de ESG. A SPX esse ano faz 15 anos e acho que desde o início da empresa a gente já tinha um viés, já vinha da alta liderança, de retribuir, de colocar na sociedade impacto, gerar impacto positivo. Então, quando os fundos, ao longo dos anos, foram evoluindo as diferentes estratégias, o Instituto Horizon veio numa vertente de Private Equity que fazia todo sentido para a gente
estabelecer parcerias e evolução desses diferentes institutos que a gente apoia. Então, atualmente, a gente tem 3 institutos que a gente apoia, e o Horizon ele traz uma metodologia de Venture Philanthropy que para a gente está muito alinhada também com essa visão de negócio, né, que o Gabriel trouxe, enfim. E a gente tenta sempre evoluir nessa agenda também, desde, né, pegando um horizonte aí de 15 anos, que é uma evolução contínua. A gente, no começo, queria gerar impacto porque a alta liderança achava importante. E, ao longo do tempo, a gente foi vendo que isso era bom para os nossos colaboradores, que a gente tinha o engajamento do time, que a gente conseguia gerar impacto na sociedade, um impacto real, a gente conseguia mensurar isso. Então, para a gente também era muito importante. Isso está alinhado com uma agenda ESG, né, global, que cada vez também evolui e cobra tanto no lado dos investidores como no lado dos clientes. Então, a gente foi vendo que tudo isso estava encaixando numa agenda tanto alinhada com a nossa, né, alta governança, com a nossa alta liderança, como também com uma visão que o negócio pode estar também apoiado por uma iniciativa de impacto social. Então, para a gente sempre foi muito importante essa visão de gerar impacto positivo e, óbvio, né, quando a gente consegue mensurar, cobrar, capacitar, para a gente não é muito melhor. Então, uma visão de excelência, tanto na prática no dia a dia, como também numa visão de o time cada vez mais engajado de trabalhar numa empresa que pode gerar esse impacto positivo. Então, acho que também, colocando um pouco a palavra da Francis, da cobrança das empresas, né, a gente também quer parceiros, né? Então, não só as empresas que as investidas têm um alinhamento muito melhor, né, com o negócio, quando a gente trabalha em função disso, quando a gente tem parceiros também, empresas, fundos que também estão nessa jornada conosco, para a gente fortalece essa parceria. Então, acho que a palavra principal um pouco é essa. Obrigado. Queria pegar um pouco, pedir para a Karina, vocês contarem um pouco a visão de cada um dos fundos, dar um passo atrás e pensar um conceito que a gente discute bastante no Instituto de Venture Philanthropy, que é o conceito, que é essa tem sido a forma de abordar e como é que essa é a interpretação que o Instituto dá para o S do ESG. E aí, acho que eu queria fazer um gancho com, principalmente o que a Fran falou, que as iniciativas do S e do SG tendem a ter mais tração quando estão mais alinhadas com o core da empresa, do fundo, etc. Né? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem uma dor real que existe no terceiro setor, e isso a gente sentiu das 247 organizações sociais que participaram e aplicaram para o primeiro edital, que queremos ajuda na parte de gestão. A gente tem hoje uma cultura no Brasil ainda de uma filantropia muito pontual, e conseguir recurso e apoio, inteligência para ações mais estruturantes é quase impossível, tem um valor infinito. Então, essa dor existe. Né? E a ideia do Venture Philanthropy é justamente trazer o core, né, que a indústria de private equity traz para atender essa dor do terceiro setor. Né? E aí, quando a gente fala em private equity, a gente não está falando só das gestoras. As gestoras, sim, capitaneando isso, mas trazendo um pouco todas as competências do ecossistema e os recursos dos ecossistemas, trazendo aí as investidas. Né? Então, toda essa metodologia, esse banho de governança, de planejamento, de ferramenta de acompanhamento, a gente consegue no nível da gestora. Mas, além disso, você consegue uma série de recursos e iniciativas no nível das investidas que potencializa muito esse feito. Então, da mesma forma como a Camille, você está falando, né, tem a questão da doação e a fome como sua causa, acho que a questão da melhoria de gestão é o DNA para uma dor real, que é o apoio na gestão das organizações sociais. E é justamente isso que o Horizon quer trazer para o terceiro setor. Obrigado, Karina. Só pegar uma carona aqui, não está nas perguntas, mas contar. Quando a gente discutiu atrás esse conceito de Venture Philanthropy, a gente falou um pouco da ideia de que a gente faz de diferente, né? E a gente, tomando a liberdade aqui de pensar, quase dar um passo para trás, pensar no ecossistema. Eu estou na BEM há
uns 20 anos e uns últimos 15 trabalhando liderando a área que a gente trabalha com investidores financeiros. E quando a gente olha o que ao longo do tempo, o que é esse ecossistema de venture capital, growth investment, private equity, até na cadeia inteira, cria organizações que transformam suas indústrias. E a gente um pouco fez essa leitura, como é que a gente cria o instituto que transforma as ONGs na qual a gente trabalha. A França estava contando como é que a Warburg faz, ali, como é que a Warburg pensa ESG, desde a primeira conversa de investimento, como é que a gente faz isso aqui, pensando no ecossistema de investimento no Brasil, e escolhe alguns temas, infelizmente não dá para fazer tudo, mas dentro daqueles temas, como encontrar as organizações e como saber o que a gente aporta nas organizações. O que a gente aporta nas organizações, um pouco essa ideia de gestão. E aí a gente começou um papo hoje mais cedo aqui, lembrando de um caso mais antigo lá, em que a gente trabalhou na FESO, que tinha lá uma organização com 3, 4 unidades, fazendo um trabalho absolutamente incrível, mas com pequena escala. E a gente fez um pouco do playbook de investidor. Vai lá, entende, gosta do time, um time de executivo, né? Gosta do time, gosta da tese, acredita que tem espaço para fazer aquilo muito melhor, identifica os gaps, ali os gaps eram bem explícitos, e aí a combinação de recurso, talento e governança, e acho que hoje em dia a governança pesa 10 vezes mais geração de valor até do que eu achava 10 anos atrás. Poxa, depois de 3, 4 anos, a gente teve a oportunidade, o Bacar estava com a gente, de ver 4, 5 vezes mais crianças e jovens ali saindo dos cursos nas 3 unidades da FES do que tinha no começo. Eu acho que essa história a gente vê aqui, no ciclo mais recente do Horizon, a gente fez uma coisa quase parecida com o ProSaber, que no começo, ali, no screening, a gente encontrou uma organização fazendo um trabalho absolutamente incrível numa localidade de São Paulo, e parte do desafio, da provocação, era como fazer isso aqui em escala, levando... Qual que é o modelinho, não vou chamar de franquia, mas que quase parece uma franquia que você consegue pendurar ali de pró-saberes espalhados pelo Brasil. Foi uma das conquistas que o pessoal teve ali nesse ciclo. Obviamente, não foi o Instituto que fez, muito menos eu e meus colegas também que estivemos lá com eles, mas acho que a gente, com um pouquinho com a nossa competência de gestão, que é complementar a todas as competências específicas do objeto daquela entidade, tem umas multiplicações de valor. Acho que no mundo de investimentos, a gente olha no final e fala só, teve um retorno de 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes dinheiro. A gente olha os retornos aqui das empresas apoiadas, das ONGs apoiadas pelo Instituto, 10 vezes a captação, 7, 8 vezes o número de beneficiários nos programas fins, assim, e a gente percebendo que o que a gente está atuando raramente é na atividade fim. Pouquíssimas coisas na atividade fim, é sempre no meio. Na captação, na gestão, nos comitês, na governança, na estruturação do time, na definição de o que cada time faz. Isso aqui, destravando valor, incrível. Sorry, a volta aqui. A próxima pergunta, talvez conectada com isso. Francis, você é presidente do Conselho do Instituto, e você estava lá no comecinho da fundação do Instituto Horizon. Conta para a gente o que te fez acreditar ali, o que fez a Warburg acreditar que estava na hora de pegar e para além da Warburg, procurar as outras casas, eventualmente procurar alguns apoiadores e criar um instituto com essa lógica de filantropia. Legal. Acho que eu estava comentando com vocês, né, que a gente, então, a gente fazia todo ano uma iniciativa, né, apoiava uma instituição, fazia, né,
pegava o pessoal do... E aí, quando a Karina, né, e aí isso foi iniciativa do Fernando com a Karina, que tinha um instituto na antiga casa deles, e aí eles procuraram a gente e falaram, poxa, em vez de, né, a gente ficar fazendo aqui uma iniciativa, eu sei que a Warburg faz aí também, por que a gente, né, a gente não une força? Olha que interessante, né? Fundos, em tese, concorrentes, por que a gente não faz alguma coisa que fosse representativo da indústria? Né? Porque acho que a gente pode não só impactar, e é uma indústria, né, que tinha um dever de give back. Né? Então, essa provocação veio do Fernando e da Karina na época, e a gente falou, poxa, faz todo sentido, porque também, em vez de eu ter uma série de iniciativas pontuais, a gente concentra esforços dentro de uma iniciativa única, com parceiros, né, importantes aqui, e vamos fazer exatamente o que a gente pregava, que é qual que é o nosso... O que a gente, né, a gente tem de mais importante para doar? É a nossa, né, é a competência que a gente tem dentro da nossa indústria. Então, o Venture Philanthropy, que é a proposta que eles fizeram, encaixava muito bem dentro do que a gente acreditava. Por quê? Eu vou repetir o ciclo, o mesmo ciclo que eu faço, né? O que é um private equity? Ele pega e seleciona uma empresa, investe, aporta capital, aporta gestão, aporta estratégia, né? E aí, lá na frente, essa empresa consegue alavancar, escalar, né? Principalmente no processo de escala. Poxa, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. É a coisa mais importante, né? A coisa é o nosso dia a dia mesmo. Então, como que a gente faz isso, esse know-how ser transferido para o, né, pro projeto, ao invés das minhas investidas, né, serem projetos de ONGs, serem projetos de que a gente pode apoiar na causa, né, com indicadores além do financeiro, indicadores de impacto. Então fez um clique, né, de falar, poxa, faz muito sentido. E aí tem uma série de coisas intangíveis que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, que eu acho que é até mais importante. Então, por exemplo, o que um fundo de private equity tem de mais valioso? Uma das coisas, né? Network. Então, o que a gente conseguiu fazer com esse projeto? Poxa, a gente é uma indústria que contrata advogados, né? Consultorias. Pô, será que esses nossos parceiros, que são parceiros do nosso negócio, também não toparia vir com a gente? Precisa ser só uma aliança entre fundos ou a gente deveria alavancar dentro do nosso ecossistema? E foi isso que foi. Assim, a gente trouxe o pessoal da BEM. A BEM veio no projeto Pro Bono. Então, assim, eles se propuseram lá atrás fazer o nosso business plan, né? Então, toda a construção de qual que é o nicho, qual que é o mercado, onde que o Horizon tem que... Né? E no começo, quando a Karina falou, bem, vai fazer, você acha que aquele projeto Pro Bono, né, que vão fazer ali nas horas vagas, nada, assim, um puta projeto legal, horas e horas, assim, é um projeto que não diferenciava em nada de um relatório de diligência que eu estava recebendo. Então, realmente, o pessoal da BEM estava, de fato, gastando horas do time, né? A gente tinha sócios envolvidos da BEM no projeto, né? Da mesma forma, a gente conseguiu com o Piero Neto de criar todo o estatuto. Então, a gente foi se cercando de todos esses parceiros que são, né, que atendem a gente, o Private Equity, né, no dia a dia, para eles entrarem. Então, assim, aí que a gente começou a ver o poder dessa união, porque, poxa, quando você começa a juntar os fundos, que vai trazer gente, então, as pessoas que trabalham no fundo foram para os comitês, né, foram para os editais, foram avaliar essas empresas, participam como voluntários, estão no conselho das investidas. Então, olha que bacana, assim, dentro dessa ideia, onde você faz o que é o seu core, né, a sua competência central aqui, eu consigo alavancar todo o processo com os nossos parceiros, eu consigo fazer com que os times dos fundos, que são pessoas não muito qualificadas, sejam apoiadores das instituições, seja no gestão, seja no nível do voluntariado, mas muito também entrando nos conselhos, entrando na seleção dessas empresas. Então, a gente movimentou muita gente. Os stakeholders desse projeto tiveram uma magnitude muito além do que a gente esperava no começo, né? Então, eu acho que eu acho que foi assim que a gente começou, dentro de uma ideia de unir forças, e hoje, passado alguns anos, a gente vê o quão poderoso foi isso em termos de impacto, né? E aí eu acho que e mais importante de tudo é você também ter a figura da Karina, né? Que hoje é uma dedicação full time para um projeto que você consegue ter esse acompanhamento, né? Porque também os fundos botam pressão por resultado, então relatórios, como é que a gente presta conta. Então hoje o Instituto Horus acabou criando um modelo que a gente tem uma governança não só de mensurar resultado, mas principalmente de alavancar dentro de um ecossistema muito poderoso de parceiros, que eu não vejo nenhum projeto acontecendo nessa magnitude, né? Então, acho que foi uma ideia muito bem implementada, e a base disso tem muito a ver com como que a gente soube replicar o modelo da indústria de private equity né, usando as mesmas alavancas que a gente tem agora com foco muito mais em impacto. Obrigado, Francis.
o tema é ESG na prática. Então, a próxima pergunta, cada um de vocês comentar resultados concretos. Assim, a gente falou bastante de como. Então, estamos, obviamente, muito no começo, mas não tem um ciclo aqui de organizações que foram apoiadas nesse ciclo passado. Se vocês comentar um pouco alguma organização, algumas organizações que vocês querem destacar, o resultado que a gente chegou e como é que isso conecta um pouco nos elementos que a gente estava descrevendo aqui, em que estão ligados nas competências da indústria de private equity. Assim, falando da dimensão do S, acho que uma coisa que a gente trabalha muito é diversidade. Tá? Agora, tem diversidade fácil e diversidade difícil. Né? Então, você pegar a Pharmax, que é a nossa empresa de cosmético, não faz sentido nenhum, mas normalmente, né, empresas são totalmente masculinas e tal, mas para empresa de cosmético, né, hoje, felizmente, a gente tem 60% de liderança feminina na Pharmax. Tá? Isso C-Level e N1 e N2. Essa, eu acho que é a diversidade fácil, porque faz todo sentido, né? Você está muito mais conectado com o teu público consumidor, enfim, tem um bando de homem branco pensando sobre cosmético não parece a melhor decisão de negócio. Tem outras empresas onde é mais difícil. A gente tem a CBO, que é uma empresa de serviço de óleo e gás, tá? Indústria muito masculina. Acho que a gente devia ter perto de 0 de mulheres em posição de liderança. Agora, a gente tinha problemas maiores na CBO, né? E na CBO, a gente levou esse assunto muito a sério, o assunto de diversidade. A gente tem 2 conselheiras, né, mulheres, 2 mulheres no conselho. Uma delas, a Adriana, ela patrocinou, né, pessoalmente um programa de tolerância zero em assédio, especialmente assédio nos times embarcados. Né? A gente tem times que ficam 15 dias embarcados. Você imagina se você tivesse uma cultura onde o assédio fosse tolerado, né? Que mulher que ia trabalhar na CBO, né? E depois de alguns anos, acho que essa iniciativa a gente começou, enfim, alguns anos atrás, a gente hoje está com mais de 30% de mulheres em posição de liderança numa indústria de navegação, né? Que é uma indústria muito, muito masculina, então a gente tem muito orgulho disso. Então, assim, é o que eu estava falando antes, né? Tem que estar ligado com o negócio, né? Então, às vezes é muito fácil, né? Faz todo sentido você ter a diversidade, ela vai favorecer a tua decisão e de uma forma muito direta, né? E outras é um imperativo até moral, né? De você criar o ambiente para isso acontecer. Então, mais uma vez, usando a palavra jornada, né? É uma conquista passo a passo, gradual, e que não pode terminar, e ela tem que ser verdadeira, né? E a gente leva isso muito a sério. Enfim, deixar o Bernardo falar um pouco de instituições, mas no portfólio, em termos de diversidade, é uma luta. Assim, a gente tem empresas nossas que tem o Agibank, por exemplo, a gente tem quase 70% de mulheres no quadro, em posições de liderança, esse número passa de 50%. Então, assim, de novo, o que faz sentido para o negócio é uma organização de atendimento a público e, empiricamente, a gente percebeu que o atendimento feminino dá mais negócio. Então, vamos impulsionar isso, né? Então, é sustentável, é bom para o business, está alinhado com o core, né? E a gente assim segue. Bom, simplesmente eu fazer um gancho de uma questão que a Francis colocou da vocação, né, dar ferramentas para fundos que estavam engajados com o assunto e trazer ferramentas para que isso pudesse ser concretizado, né? Isso está muito relacionado com os stakeholders para quem a gente está trabalhando, né, para quem nos cobram, né? Então, juntando isso com uma visão de negócio, né, a gente tem uma agenda que ela pode ser transversal, desde uma visão, né, da nossa investida, da empresa que a gente está colocando gestão, colocando prática, cobrando, né, eficiência, cobrando métricas, e também numa agenda corporativa nossa interna, de trazer esse impacto também visível
perceptível para o nosso colaborador. E aí também puxando para um gancho do como o S, né, do ESG na prática, a gente trata ele de uma maneira bem abrangente também na SPX. A gente tem uma agenda corporativa, que acho que está bem relacionado com o que a gente está falando aqui, e uma agenda de investimento também. Temos diferentes tipos de fundos, diferentes estratégias. Então, a gente tenta fazer isso de maneira bem transversal, né? O S tem que estar presente em todos esses debates. E aí também entra num assunto de governança do assunto, né? Quem vai trabalhar isso dentro? Então, trazendo um pouco na prática, né? A gente tem um comitê de filantropia que se reúne, né, frequentemente para tomar esse tipo de decisão estratégica. Então, ela está dentro de um debate, não se leva, né, a nossa autogestão, o CEO está debatendo esses assuntos. Então, é assim que a gente gosta de trabalhar para que o assunto seja constante, né? Não seja uma coisa que cada ano a gente tenha um desafio novo, tem que debater isso de novo, tem que convencer a alta liderança, tem que convencer os colaboradores a apoiarem, né, os projetos, a mensurarem esses impactos. E no caso do Horizon, a gente eu vou sair um pouco do abstrato para uma coisa um pouco mais prática também. A gente está falando de crianças que deixam, né, de estudar porque não têm possibilidades. Então, a gente apoiar esses projetos, ver que a evasão escolar diminui, que as famílias beneficiadas por esses projetos conseguem deixar os filhos, enfim, com cuidado para poder trabalhar. Então, a gente está falando de benefícios reais, de pessoas, né? Então, a gente gosta também de trazer um pouco esse pé no chão quando a gente debate isso, porque o imperativo que está por trás é um imperativo, né, ético e moral. Então, quando a gente começa a debater isso no nosso comitê, a gente fala, eu não tenho como não apoiar esse projeto. A gente fica com o olho cheio d'água de ver os benefícios disso acontecendo. E ao visitar qualquer um dos projetos que a gente apoia, a gente já sai um pouco transformado também. Então, estou trazendo um pouco desse valor um pouco mais humano, porque, no fundo, é isso que a gente está fazendo. E alinhar isso com a nossa estratégia de negócio, a nossa estratégia de governança, a nossa visão corporativa empresarial desse ecossistema. Posso dar o ponto de vista de Horizon aí? E o Gabriel trouxe a preocupação e o tema que acho que está muito em alta, que é o tema do social washing, e um pouco que a gente ouviu na BVCap a semana passada, quando a Marina Prochnow entrevistou a Priscila, e a Priscila colocou que o S do SG, ela fala assim, está mais seletivo. E, hoje em dia, justamente com a preocupação com o social washing, a gente quer ter mais certeza de que não seja só um discurso, mas é feito na prática e gere resultado, né? Dito isso, para ter alguns números, né? Se você quer criar... primeira coisa, tem um tema, de novo, que é a governança, nesse contexto de... Não adianta... a gente não quer fazer social washing, mas não quer ser nem percebido como fazendo social washing. Para isso, toda a questão de governança é muito importante. Só para você ter um CNPJ de um instituto independente, com a governança correta, com auditoria, com apoio legal, com toda a rotina de conselho, etc., a gente está falando, no mínimo, uns R$500 mil por ano para atender os requerimentos dos fundos, né? Não faz sentido nenhum replicar esse custo entre vários institutos. É muito melhor você alavancar a escala no sentido de compartilhar esse custo, né? Outra questão é a questão da cadência, né? A gente viu, eu estou com o Cláudio aqui, com a Ju também, o quanto que impacto social é você manter a bicicleta, que não é elétrica, pedalando, né? E isso demanda recurso financeiro e também uma capacidade de articulação junto às pontas gigantesca, né? Se você não tem foco, de novo, voltando para o core, né, gente pensando só nisso, você perde cadência, não tem jeito. Então, para você conseguir implementar e dar garantia e resultado estruturante no final, você precisa desse foco. E é por isso que é importante você ter quase um CNPJ separado, indo lá e cujo único propósito é gerar esse impacto real que possa ser mensurável. Achei que você fosse falar dos resultados do... Então, lembrando, assim, outros resultados, né? Nosso orçamento cumulativo nesses 3 anos, esse primeiro ciclo, foram
de recursos financeiros doados nesses programas de melhoria de gestão, e aí eu coloco aí a comunicação, a estruturação da captação, mensuração de resultado, etc., a gente doou 2,6 milhões, mas se a gente fosse colocar, tem um valor intangível aí muito maior em função das competências. Só de crescimento de captação, as organizações alavancaram aí 19 milhões de reais. E esse valor, além do montante absoluto, tem que pensar o seguinte: quando você olha para um PNL de uma organização social, você vê que o grande elemento da estrutura de custo é justamente o salário da equipe, principalmente equipe de educadores, equipe pedagógica, também equipe administrativa, mas mais do que isso, geralmente essas pessoas vêm dos próprios territórios. Então, bem ou mal, você está ajudando a aquecer, além do resultado direto, do impacto direto, que é a oferta social, você está ajudando a aquecer a economia daquele território, né? A Citaui fez um estudo faz acho que uns 2 anos, se não me engano, falando justamente do levantamento do impacto do terceiro setor na economia do Brasil. E eles tinham chegado a um número como 4% do PIB acabava sendo impactado pelo terceiro setor, né? Então, olha o efeito alavancagem de 2,6, já de uma estrutura de custos otimizada lá atrás, né? Aquele custo de G&A, viabilizando um investimento de 2,6, viabilizando 19 milhões de crescimento, que, além do impacto social mensurável, você está injetando nos vários territórios. A gente consegue, não é impossível imaginar que disso a gente consegue duplicar, triplicar, quadruplicar. Olha o efeito potencializador que tem isso. Absolutamente incrível. 2 de orçamento, 2,5 mais ou menos do Instituto, uma expansão de captação das instituições apoiadas pelo Instituto de mais ou menos quase 20, né? Que é a conta que a gente tinha feito da última vez. A gente falou de resultado, mas como é que é o outro lado da moeda? Quais têm sido as dificuldades de cada uma das gestoras especificamente? Karina, também se puder comentar do Instituto, depois eu posso comentar também da BEM, assim, a gente também como participando de Venture Philanthropy, onde é que a gente tem dificuldades? Como é que é esse lado? Vou colocar só, eu acho que a gente está num grupo muito bacana, que você, né, a Karina, que quando a gente for olhar os projetos que a gente apoia, até por uma questão de governança, a gente tem todos esses resultados, métricas, acompanha e KPIs. Mas eu acho que isso não é muito, né, o que eu vejo, o que a gente vê na prática é que não é muito, não são todos, né, tem vários projetos que a gente né, tenta alavancar essa parte que ela falou da captação de 20 milhões, porque a gente ajuda muito nessa estruturação, né? Como é que eu ajudo a instituição a ter sustentabilidade, a caminhar com as próprias pernas? Uma hora o Horizon sai e eu preciso ter certeza que o know-how de fundraising ficou lá dentro da instituição. Então, a gente tenta muito pensar nesse ciclo de uma vez que a gente sai, como que a gente consegue ter continuidade. E eu adorei a história da bicicleta, porque, no fundo, é isso, assim, essa sustentabilidade, ela não é trivial. Né? A gente até, dentro do próprio Instituto, a gente está vendo isso. Assim, olha só, começou como uma iniciativa super legal, um pouco do que a gente está tentando colocar aqui na prática, tudo que a gente está trazendo, tanto de pessoas, né, de todo mundo, né, a gente tem, desde o conselho, né, dos parceiros, é um instituto muito bacana no sentido de profissionalização, de governança, e ainda assim a gente achava que nessa altura do campeonato a gente teria vários fundos tentando se juntar a nós, né, e apoiar a ideia, e isso não é verdade. Então, assim, nenhum projeto desse, que eu acho que estão poucos no mercado, na nossa indústria não existe, e no setor como um todo, você elenca, né, na mão quantos projetos você tem com essa magnitude, é muito difícil a gente trazer, né, esses parceiros pelo menos na velocidade que a gente supunha na época. Então, tem muitos desafios. Por exemplo, assim, a prática não é tão cor-de-rosa assim, porque todas as iniciativas, para você garantir essa sustentação, ela depende das pessoas se engajarem em uma base recorrente.
E isso a gente vê muita dificuldade. Então, a mesma dificuldade que a gente está vendo lá na ponta, de manter o ciclo, manter as atividades, expandir, escalar, a gente também está olhando dentro de casa, né? Isso, para mim, é um grande desafio. E eu acho que, não sei, depois eu vou deixar até o Gustavo falar melhor, mas, infelizmente, eu acho que está piorando o cenário, né? O que a gente está vendo está piorando o cenário. Antigamente, eu via muito mais os investidores apoiando. O que o Gabriel falou aqui, que eu acho incrível, a gente é sócio deles como investida, eles exigirem que todos os managers de todas as companhias terem meta de ESG, isso é muito incrível, né? É muito incrível. E é muito isso. Quando a gente foi parceiro deles e viu que lá tinha no painel das metas, foi uma coisa que falou assim, nossa, para mim chamou muito a atenção positivamente, porque é muito difícil você ver um fundo com esse statement de todas. Então, assim, sei lá, X% da meta do CEO é lá a meta de ESG. E a gente, quando fez parceria com ele nesse investimento, a gente mega apoiou a ideia, porque falou, poxa, faz todo o sentido do mundo, mas é um statement difícil de fazer. Bem difícil. Então, esse tipo de coisas que a gente via muito lá atrás nascendo, como usar a nossa força, nosso poder para poder fazer as coisas acontecerem, realmente a gente poder usar dessa base, serem agentes de mudança, eu vejo enfraquecendo também, né? Nos últimos tempos, enfim, a gente pode discutir toda a conjuntura aqui, mas você começa a perder força esse movimento. Por isso que eu acho que iniciativas bacanas como essas, sabe, o desafio para mim hoje é como que a gente consegue perpetuar isso, não deixar essa chama, né, apagar, porque hoje o ambiente não é muito favorável mesmo para grandes iniciativas como essas, né? Infelizmente. Obrigado pelo elogio. Gustavo, acho que um desafio que a gente tem muito grande é o analysis paralysis, né? A gente fica paralisado no que fazer, porque um dos grandes desafios do ESG é você ter uma ambição grande demais, né? Você querer salvar o mundo e você acabar não fazendo nada, né? Então, assim, uma das coisas é você apenas começar, né? Já se lançar e ir evoluindo, tá? Agora, você tem que entender quais são as limitações do que você está fazendo. Então, por isso que é tão importante, vou fazer o gancho aqui para o Horizon. Uma das formas que a gente encontrou de ter verdade e coerência nas coisas, no S que nossos portfólios têm, é empoderar os times para escolher as instituições que vão apoiar. Então, assim, a Vero está lá conectando escola, né? Tem 60 mil alunos conectados nas escolas, você tem a Vive, que é a nossa plataforma de saúde mental, com um programa de doação de brinquedo para crianças neurodivergentes. Então, são programas legais, ótimos, engajam o time, mas eles têm uma escala limitada, tá? Aí que vem um pouco o papel do Horizon, da gente conseguir também ganhar escala, tá? Ou seja, a gente deixa espaço para os times trabalharem aquilo que os motiva e que eles entendem que está alinhado com o propósito de negócios da companhia, mas a gente precisa também participar de coisas que vão ter uma escala maior, né? E aí, por isso que a gente valoriza muito essa participação no Horizon, que, como a Karina falou, com economia de escala, com economia de escopo, a gente consegue ir muito mais longe no apoio de instituições mais maduras, que chegam mais longe e obtêm esses resultados maravilhosos. Eu voto integralmente com os relatores. Acho que esses desafios que a gente vê na indústria, eles são desafios que estão dentro da cultura mesmo das empresas. A gente tem um convencimento das investidas de entender que isso é importante para participarem conosco como parceiros, nós como fundos de colocar como uma cobrança, né, como é o caso, né, colocado aqui também. É um pouco, acho que, utópico a gente pensar que a gente precisa de parceiros, precisa de energia, essa vocação das pessoas que querem trabalhar conosco, mas, ao mesmo tempo, para quem está ali na ponta também, que está recebendo esse tipo de recurso, capacitação, métrica e evolução, também é quase utópico também pensar que as dificuldades sociais que a gente vê no nosso país têm uma solução para essas pessoas também é muito desafiador. Então, o que nos motiva é essa visão de melhoria, de impacto, de ver as pessoas sendo beneficiadas por esse processo. Mas a gente também tem desafios internos de trabalhar isso como governança, de ter esse como um assunto constante para ser debatido internamente, porque é importante para a liderança isso ser
transmitido, né, permear os debates em outros níveis, né, internamente na SPX. Então, é uma coisa que a gente tem que bater na tecla sempre. Acho que quase cada reunião que a gente faz, cada bate-papo que a gente tem sobre esse assunto, é um esforço nosso, é uma aula, é uma troca de experiência para a gente engajar outros parceiros. Então, eu diria que é um trabalho constante. Eu acho que a Karina pode até falar melhor sobre isso, como é o dia a dia de quem trabalha com, né, enfim, com impacto social, porque é todo dia, desde que a gente acorda até a gente dormir, a gente pensar como é que eu vou melhorar a métrica, como é que eu vou divulgar melhor, como é que eu vou trazer mais transparência, né, para os fundos, como é que eu vou aderir os meus relatórios à ODS da ONU, às cobranças internacionais. Então, é um assunto que é realmente muito complexo e que a gente gosta de trabalhar no dia a dia. Então, eu diria que é esse trabalho de formiguinha, todo o desafio da constância desse assunto dentro da nossa cabeça, da nossa organização e do pensar dessas métricas, das metas, de como encaixar para uma empresa que tem vocação em tal território, um problema local, para associar uma meta de CEO. Isso é um trabalho constante que tem que ser feito. Então, acho que é um trabalho que é meio um desafio difuso, assim, que a gente pode trazer como, enfim, como um desafio principal. Só que, ao mesmo tempo, temos pessoas que estão muito engajadas e muito dentro desse projeto para deixar essa peteca cair. Então, a gente também precisa desse apoio, tanto nosso, interno, na nossa organização, como de outros. Eu acho que é uma rede que só se complementa. Acho que são vários os desafios aí, tanto pensando do ponto de vista das organizações sociais, né, que estão aqui conosco, quanto do ponto de vista de Horizon. O que eu percebo é o seguinte, que as equipes, fundos, investidas, empresas queiram fazer, não há dúvida, né? A questão é que, na primeira turbulência, é o primeiro ponto que acaba caindo fora da agenda, né? Então, para lidar com isso, eu acho que 2 coisas precisam acontecer. Primeiro, você tem que ter um orçamento dedicado, então vai começar o ciclo de orçamento agora, eu acho que é um bom momento de trazer isso. Tem que ter um orçamento bucado para isso, e tem que ser aquele valor que seja grande o suficiente para gerar um certo impacto, mas, por outro lado, não pode cair na malha fina da revisão do orçamento, não pode ser o primeiro quarter deu ruim, porque a eleição, porque a guerra, então a primeira coisa que é cortada isso. Até porque, do outro lado, gente, às vezes a gente não percebe, mas tem uma escola que está dependendo desse orçamento, tem uma organização que atende idosos que está precisando disso, são jovens, é uma responsabilidade social muito grande, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, buscar o orçamento que seja confortável, né? E a segunda coisa, eu acho que é muito arriscado deixar a execução dentro do fundo da empresa. Deixa quem sabe fazer isso na ponta fazer, e a gente potencializar a execução através do voluntariado, através de ações que entram numa agenda integrada. Mas não trazer para dentro de casa essa decisão de vida ou morte, sendo que a agenda de todo mundo já está tão complexa já. Deixa a execução dentro de casa aquelas coisas que sim vão ter alto impacto, que nem conectar as escolas, mas que relativamente demandem pouco esforço de dentro de casa. Às vezes a gente acha que se não tem esforço, não tem valor. E ao contrário, a gente tem que entrar na lógica do terceiro setor dos low hanging fruits, né? Aquelas coisas que é fácil fazer, mas tem um valor grande para os outros. E é isso que nessas horas que um Horizon, uma Yayoshi, uma mão amiga sabem fazer isso, e outra, vão dar garantia de que vai ser bem executado dentro de todos os requerimentos de governança que o setor, que uma empresa aberta ou fechada precisa ter. Só se dá um pouco da visão, você vai até dando um passo atrás, a BEM aqui na região tem alguma coisa como 600 e poucos consultores, mais umas 150 pessoas em áreas de suporte, e muitos de baixo para cima, né, bottom-up, pessoas com vontade e boas, as melhores intenções.
E depois, de cima para baixo, tem aqui os compromissos da BEM globalmente. A gente renovou esse ano o compromisso de investir um monte de dinheiro equivalente em times nos 4 pilares aqui de desenvolvimento que a gente elencou. E isso aqui é de cima para baixo, medido, avaliado, blá, blá, blá. Acho que a gente, como consultoria, um dia decidiu, percebeu que o que os nossos clientes pagavam pelo nosso trabalho. Então, provavelmente, nosso trabalho tem mais valor do que o dinheiro que ele custa. Quero acreditar nisso, pelo menos. Portanto, a gente vamos predominantemente colocar trabalho. Então, a gente definiu lá um orçamento, que é mais ou menos, sei lá, alguma coisa como 2 times trabalhando com alguma ONG o tempo todo aqui na América do Sul. E aí depois a gente tem uma alocação de como colocar isso aqui. Então, top-down, a gente consegue falar assim, vamos criar aqui métrica, regra, alocação, blá, blá, blá. Bottom-up, um monte de gente interessada. Encaixar o de baixo para cima com o de cima para baixo é o diacho do dia a dia. Que assim, e toda vez que a gente nas ONGs apoiadas pelo Horizon, a gente fez alguns pequenos apoios ali, montava um time de consultores, com gerente, consultor, sócio, a tocar um tema específico na ONG, super legal, todo mundo se empolga, começa, mas a gente aprendeu que ou tem um escopo muito claramente definido, uma execução bem definida no tempo, ou é a primeira bolinha que cai, é a primeira bullet que cai para fora do to-do list, quando o to-do list não cabe nas 24 horas do dia. E aí, acho que esse desafio, como realmente não virar uma burocracia e perder a empolgação de baixo para cima, mas lembrar que a gente tem para gerar resultado, ainda mais no trabalho com as ONGs do que a gente já tem com todas as organizações que a gente trabalha. Esse é o nosso desafio do dia a dia, como é que a gente conjuga assim, essas ambições, necessidades, interesses, alocações top-down com os interesses das pessoas bottom-up. Não sei se a gente acerta ou não, a gente tenta fazer um misto de coisas, um monte de iniciativas que são 100% executadas de baixo para cima, um monte de coisas que são alocadas como projeto mesmo, vai lá e aloca as pessoas como projeto, são para baixo e vai tentando errar cada hora para um lado. Acho que a Francisco Comito colocou um ponto, falou, puxa, parece que está mais difícil agora. Eu acho que está mesmo. Eu acho. A impressão, olhando para o mundo, parece que está mesmo. E aí, ficando no panorama Brasil, a gente está o quê? No 3º, 4º ano já de taxa de juros lá em cima. Ambiente macroeconômico, que depende, francamente, o jornal da semana que vem é absolutamente imprevisível. A gente só sabe que ele vai fazer uma bagunça, a gente não sabe qual bagunça que é. E acho que isso aqui tira a capacidade de planejamento de todos os participantes da indústria. Né? Pegando aqui nos investimentos, bagunça os retornos dos LPs, que bagunça um pouco a forma de planejar e executar das gestoras, que bagunçam muito o dia a dia das empresas investidas. E aí, acho que nesse ambiente de incerteza maior, ser a primeira bolinha que cai fora do to-do list é ainda mais complicado. Acho que o resultado aqui é que não dá para chorar sobre isso. Aqui, assim, como não ser, então? O que é necessário fazer para ser a bolinha que gera mais valor, portanto, aquela que não cai do to-do list? E a minha melhor visão hoje é trazendo estrutura de organização. Isso é quase o que a gente fala que o Instituto Horizon vai lá, tem um trabalho importante de encontrar a ONG a ser apoiada, mas depois de ter um banho de governança, talento, gestão, que vem junto com o capital. Pensar isso aqui nas nossas ações de ESG, talvez isso que o Instituto fez, que francamente eu não teria imaginado quando a gente começou essa conversa lá em 2019, 2020, mas que é tão rico que a Karina está aqui. E ela está lá segunda-feira na sua agenda, na minha agenda, marcando o call para fazer o update do mês da organização tal, o resto da estrutura do Instituto, os outros participantes, tem a bicicleta girando, mostrando, dando ritmo, mostrando a importância, gerando e comunicando resultado. E é isso aqui, acho que essa
se a bicicleta tem que gerar esse contínuo de resultado, ações, são as pernas pedalando a bicicleta aqui. Então, acho que hoje o desafio é esse, é como não perder relevância num mundo cada vez mais incerto. E a resposta é com mais estrutura. Então, centralizando um pouco mais a etapa da decisão do top-down, e isso permitindo que tenha espaços bottom-up para as pessoas fazerem as coisas. Eu só vou complementar com estrutura, mas eu acho que aqui a gente está olhando, né, a gente tem um público. Uma coisa que eu acho que funcionou muito e que eu acho que esse cenário já está dado, da questão de você ser mais difícil ser a bolinha que cai. Então, acho que a gente tem que unir forças. Né? Eu vi aqui no café a gente conversando muito, poxa, você tem um programa de internet, ela tem a escola, poxa, porque a gente... Então, esse tipo de coisa, de pessoas, poucas, assim, as pessoas que estão fazendo projetos, iniciativas sérias, tem que dar as mãos nesse momento. A gente só vai sobreviver dessa maré de incerteza os bons projetos, mas que se unirem. Né? Então, o que eu ia sugerir, até um convite para todos aqui, né? O Horizon acaba sendo um hub, né? Que ela conecta várias pontas, ela conecta os parceiros, ela conecta os investidores e ela conecta as instituições. Usem desse hub para vocês se conectarem, porque eu acho que, né, aqui tem muita sinergia. Né? O pessoal da Farmax foi lá, né, o pessoal da IOSH fez mentoria. Então, a gente consegue oferecer isso para vocês, esse network, essa conexão, que eu acho que vai ser a coisa mais importante para a gente fazer nos próximos, né, nos próximos anos, nesse mercado onde está incerto, vai ficar assim um tempo e vai ficar cada vez mais difícil de ser protagonista dentro desse mercado de instabilidade, e a gente vai conseguir prosperar quem estiver fazendo bons projetos, serem bem geridos, mas principalmente tem que ter a conexão, a gente tem que unir força nesse momento, e aí o convite é usem o Horizon como hub para ajudar vocês também a se conectarem. Tá? Esse é um ótimo gancho para meu último ponto aqui, que era, se cada um de vocês tiverem uma recomendação, uma sugestão para sejam outras ONGs, sejam outras gestoras que estão repensando ou pensando o S do ESG nas suas organizações, que caminho seguir, que erros não cometer, que orientações se sugeririam. Vou começar com uma dica um pouco óbvia, né, que é buscar os aliados. Né? Quem são as pessoas na organização que têm essa sementinha de interesse, de vontade de trabalhar junto com o Pacto Social, de conversar, fazer essas reuniões, né, de formiguinha que eu comentei antes, com as organizações que já estão fazendo isso, para conseguir implementar isso internamente, conversar nas investidas, entender quais são as vocações dessas empresas investidas nos locais, nas localidades onde elas estão atuando, quais as demandas sociais específicas estão ali dentro, porque aí você já está fazendo, né, o trabalho de pesquisa para entender por onde dá para começar. E depois que começa, realmente a gente não quer parar, né? Quem está ali dentro desse ecossistema não quer que essa bicicleta pare, né? Então, eu acho que eu começaria com isso, né? Quem quer começar, tanto a organização quanto a empresa ou investidos, busquem os aliados, né? Quem tem interesse em debater sobre isso. E naturalize esse debate também. A gente conversa diariamente sobre isso, internamente na SPX, quando a gente faz reuniões, né, com os parceiros filantrópicos, e esse debate tem que ser um debate comum. A gente tem que, né, conseguir falar sobre esses problemas sociais, né, na nossa sociedade e buscar essas soluções. Então, abrir a boca, conversar. Acho que a dica é um pouco o que eu falei antes, é começar. Acho que não ficar refém de uma ambição muito grande, né? Começar. Em especial, em iniciativas ligadas ao portfólio, dar muito ouvido às empresas. Tá? Acho que a gente não tem que ter... isso vale para qualquer organização de negócio nossa, mas, né, para o ESG também. Evitar a torre de marfim, né, do fundo mandando nas empresas. Né? Quem está na ponta sabe mais das necessidades reais do que a gente. Então, é dar margem, dar espaço para os times colocarem as necessidades e começar. Começar, medir, gerir e ir crescendo com o tempo. Mas não ficar refém de uma ambição muito grande. O meu vai estar mais ou menos em linha. Primeira coisa que eu ia falar é até o meu chapéu de conselheira da maior parte das empresas.
tem que medir, tem que mostrar impacto, tem que mostrar resultado. Isso vai ser assim, para estar dentro desse ecossistema, né, apoiados pelos fundos, tem que ter métrica. E não precisa ser métrica financeira, de impacto, tem que ter resultado. Então, métrica é uma coisa super importante para a gente provar performance. E o segundo que eu ia falar é assim, a gente gasta muito tempo indo atrás dos CNPJs, e eu acho que o caminho mais efetivo está muito em linha com o que ele falou de buscar os aliados, é o CPF. No fundo, as empresas, as instituições são feitas de pessoas, e quem move a agulha aqui, quem faz acontecer são pessoas. Então, às vezes, a gente fica tentando criar projetos muito institucionais, só que essa instituição, essas pessoas todas cheias de iniciativa, batendo a cabeça, quem que é a pessoa, quem que eu toco? Nas organizações, você vê, os projetos que funcionaram são os projetos que o executivo está lá apaixonado por aquilo, né? A gente estava brincando, assim, teve um projeto que foi apresentado lá no Salta, que o cara chorou no meio da reunião de conselho, assim, e aí todo mundo ficou assim meio desconcertado, porque o cara começou a chorar, mas assim, foi tão bacana, assim, esse projeto realmente toca naquele cara. Então, ele não vai estar ali só como profissional, ele vai estar ali na pessoa física, liderando essa causa. Então, eu acho que a gente perde, às vezes, muito tempo tentando ir atrás dos CNPJs, né? E, no fundo, quem está fazendo a diferença são as poucas pessoas que a gente vê que realmente têm identidade com a causa, acredita que isso é genuíno, né? Essas pessoas que têm essa crença da causa e de maneira genuína, eu acho que são as pessoas que estão realmente fazendo um impacto. E é onde que a gente olhando de fora, a gente quer apostar nessas pessoas. Essas pessoas mexem a gente, né? Porque não é mais um orçamento que vai lá e... Não, aquele cara, aquele recurso que eu estou botando na mão dele vai acontecer, porque esse cara tem uma causa no nível pessoal que ele vai fazer acontecer. Então, e eu sei que aqui tem vários desses CPFs esses CPFs que eu estou falando aqui, por isso, e vocês, para a gente, é o que inspira, né? É o que inspira a gente a fazer todos esses investimentos. São essa galera que está fazendo acontecer de maneira totalmente diferenciada. Tá? Obrigada. Perfeito. Gente, acho que aqui eu queria deixar os 5 minutos finais. Bom, primeira coisa, agradecer pela presença de vocês, por esse debate, a todos os panelistas. De novo, obrigada por estarem com a gente nisso. Estamos à disposição, tem nosso relatório de atividade, vocês têm meus dados de contato, mas antes do final, eu queria 5 minutos de atenção para vocês. A gente vai mostrar um vídeo com o objetivo de colocar tudo isso, todos esses elementos que a gente falou juntos, no momento único. E aí tem a oferta social, tem a governança, tem a comunicação, tem a captação, tem tudo. Então, mas acho que é uma maneira de tangibilizar um pouco o trabalho que a gente está buscando através dessa coordenação de ecossistema. Guia com o Instituto Horizon é um divisor de águas para a Rede Cruzada. A Rede Cruzada é uma instituição centenária que nos últimos 40 anos tem como objetivo a equidade social e a nossa estratégia para isso é a educação. Para tanto, a gente tem um processo que vai desde um berçário até um acompanhamento no fim da educação básica. Para a educação infantil, nós temos uma educação formal. A partir da pré-escola, nós temos um grande programa de contraturno chamado Descobrir. O Descobrir, ele me ajudou a me identificar como uma menina negra, né? A gente tem aulas sobre povos indígenas, povos africanos e também até na matemática a gente também vê esses assuntos lá. Você vê aquilo que você não encontra em nenhuma outra escola, nenhuma escola formal, né? Essa discussão da identidade, essa discussão da ancestralidade, né? Do que é ser você nessa sociedade. Lá fora você não encontra todo dia um curso de graça onde eles te ensinam coisas com equipamentos bons como que tem aqui. O conhecimento que você ganha aqui parece ser até mais aprimorado do que tem lá fora. A Rede Cruzada era tipicamente aquela organização que a gente identificou como um histórico muito forte, mas que estava no momento de evolução da sua oferta social, né? E aí juntou a fome com a vontade de comer. Nós precisávamos, sim, não só de aporte financeiro, mas especialmente de um know-how e uma disponibilização de capacitações e conhecimentos, especialmente nas áreas de mobilização de recursos e comunicação.
Então, lá atrás, a 4 mãos, nós concordamos que a gente trabalharia nas frentes 1 de planejamento estratégico, indicadores de resultados, 2 de comunicação e 3 de captação de recursos. O principal aqui ponto do esforço de monitoramento estava se concentrado em a gente tentar diversificar, né, a base de doadores, né, e ajudar a criar uma estrutura de funding perene para a instituição. Acho que grande parte do esforço aqui foi, né, em a gente pensar em estratégias, a gente, né, montar os KPIs, né, de acompanhamento, né, e também a gente abrir portas para eles, né, e acho que o resultado nos últimos 3 anos foi, né, super significativo. Se você não mede, você não melhora. E isso dá a base tanto para você acompanhar o impacto da parceria, mas também é a base para discussões super ricas, né, de onde você quer estar no curto, médio e longo prazo. Aonde a gente quer chegar, que impactos a gente quer gerar na sociedade e, consequentemente, o que a gente precisa fazer nas nossas ofertas sociais, na nossa forma de fazer o nosso trabalho e mesmo nas nossas relações para fazer isso acontecer. Então foi surpreendente que um trabalho que parecia ser um trabalho de indicadores de desempenho, de métricas, se transformou numa grande reflexão de propósito. E, obviamente, todo esse trabalho, esse momento de transformação da oferta pedagógica, da oferta social e de amadurecimento institucional tem que estar embasado e ser suportado por atividade de comunicação. E acho que aqui o desafio e o trabalho que foi feito foi muito voltado a uma comunicação integrada com os diversos stakeholders, né? Não só os investidores sociais, mas tinha uma questão de falar também com os beneficiários, com as famílias dos beneficiários, com a equipe pedagógica, com o conselho, com prospects, e ter isso de uma maneira bastante integrada. Quando a gente vê a nossa relação de investidores, empresas sérias, robustas, dispostas a apoiar o nosso trabalho, e mais interessante ainda, né? A gente está criando com esses investidores uma relação duradoura. Nós já estamos no 2º ciclo de projetos apoiados por algumas dessas empresas, o que significa que eles não só se entusiasmaram com o trabalho, mas estão querendo continuar a dar sustentação, a dar apoio para a gente, porque viram que a gente faz um trabalho sério. Quando a gente vê ações, por exemplo, de voluntariado entre investidores novos e a Rede Cruzada, e essas ações envolvem recursos financeiros, beneficiários finais tendo acesso a oportunidades únicas, envolvimento de várias áreas da organização, inclusive de comunicação, você tem a certeza de que você tem um legado aí estrutural e não apenas uma ação pontual. Acho que essa relação do Venture Philanthropy, onde além do capital você dá o aconselhamento, é um modelo de filantropia que me parece mais alinhado e perene, né, pro Brasil. Gente, a gente tem mais uns minutos aqui, se vocês quiserem abrir. Não sei se tem. Descobri qual que é. Atenção, por favor. O alarme foi ativado neste edifício. Procurando a saída de emergência. Bom, acreditando que o alarme não toca mais, a gente tem os minutos aqui. Podia dar tempo de pegar algumas perguntas e que vocês possam ter para os colegas panelistas aqui. Bom dia, obrigado. Sou Douglas, da Reconecta Educação Socioambiental. Acho que puxando as 2 últimas perguntas, eu só queria um complemento, que é, quando a gente fala de projetos do S, de impacto, o impacto por si só está melhorando, mas ainda muitas vezes não é o suficiente para manter. Quando a gente tira o parâmetro impacto, quais são os parâmetros que as investidas mais consideram para selecionar um projeto? Então, exposição de marca, stakeholders internos, externos, exposição de mídia,
formação dos colaboradores, o que tirando o parâmetro impacto, é considerado nas investidas? Posso responder essa? Eu acho que, assim, todos nós temos nossa agenda, né? Então, o impacto de mídia, né, o posicionamento que você consegue extrair é importante, sim, tá? Então, o engajamento que você vai trazer para os times, né, das empresas, do fundo, né, como que você vai transformar isso em ações motivacionais, né, de treinamento ou de engajamento mesmo. Então, assim, eu acho que fazer o bem, mas também mostrar que você está fazendo bem, é bom para a tua imagem, mas é bom porque repercute mais, tá? Então, a questão da imagem e do parecer e do posicionamento é muito relevante, sim. Não, acho que o impacto é mais. Eu acho que, além do impacto, assim, acho que sim. Acho que como que você consegue alavancar a imagem daquela ação para outras realidades é muito importante. Permite só complementar? Portanto, está conectado com o core. Sim. Aparecer por aparecer, mas aparecer porque está ligado com o que a empresa faz. A gente tem infinitamente essa discussão aqui dentro de casa, e é sempre em torno disso. Como é que isso aqui conecta? Por que faz sentido que seja a gente? E, portanto, por que é autêntico? E aí vai gerar impacto, vai gerar resultado e vai gerar os efeitos secundários de imagem e de estímulos, motivação, etc. Na seleção né, das instituições que a gente apoia, tem um componente que é quem que está por trás do projeto. Da mesma maneira, quando a gente faz um novo investimento no Private, a gente quer saber quem que são as pessoas que vão tocar a empresa, porque no final é tudo sobre gente, né? Você tá investindo nas pessoas e não só na instituição. Então, no caso aqui quando a gente seleciona os projetos por OSI, a gente olha muito essa, né, a maturidade, né, do profissionalização do time que está tocando, porque tudo assim para a gente, o mais importante é quando a gente captura esses recursos todos para investir, eu tenho que reportar o melhor uso, né? Eu estou alocando um recurso financeiro que eu tenho que provar para os meus, né, stakeholders que eu estou tendo melhor alocação, né? E vai ter retorno sobre esse investimento. E aí sim, que tange na parte de impacto. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver realmente apostando nas pessoas certas. Então, qual que é o projeto? Está alinhado? A gente vai conseguir mensurar essa performance ao longo do tempo e quem são as pessoas que estão por trás do projeto. Então, o componente de quem é muito importante para a gente. Só um comentário antes da próxima pergunta. Eu fui avisado que vai tocar de novo o alarme daqui a pouquinho, né? Mas ele vai fazer igual o anterior, né? Toca um pouquinho e para, tá bom. Sinto muito, gente. E não precisamos sair correndo atrás da sala de incêndio e nem descer 18 andares a pé. Muito obrigado.
Deixa eu dar um exemplo prático rapidamente. Uma das frentes do ProSaber que a gente trabalhou de comunicação foi assessoria de imprensa. Eu confesso que eu, Karina, era cética em relação a isso. Eu falava assim, é muito dinheiro para aparecer pouco, né? Passados 3 anos, só ano passado foram 11 inserções que eles tiveram em veículos Tier 1. Eu acho que esse trabalho foi fundamental para serem selecionados como uma das organizações do Criança Esperança. E assim, na hora que você está na Globo, muda de patamar, de awareness, é uma chancela que abre portas com muitos investidores, né? Quando você está falando daquelas grandes fundações que fazem filantropia, eles vão ter que justificar, e chancelas como essa são extremamente importantes. Oi. A gente está num cenário em que a agenda de ESG está sendo muito questionada por um lado, né? Aí, principalmente agendas de diversidade, tem alguns tópicos específicos. E, ao mesmo tempo, pelo menos lá na Vero, a gente vai ter um desafio adicional de aumento de governança com o IFRS, S1, S2. A gente tem mudanças aí de regulação que pedem, por um lado, para intensificar a agenda e movimentos internacionais de um resfriamento dessa agenda, né? E aí eu queria um pouco da visão de vocês. Eu acho que vocês comentaram bastante de como a gente tem resiliência, né, e seguir se apoiando mutuamente. Mas eu queria um pouco da percepção dos próprios fundos, quando vocês fazem análise dos portfólios, nessa continuidade de geração de valor ou não dentro da agenda de ESG. Como que vocês acham que isso vai impactar na percepção de valor das empresas no tempo, assim, sabe, nesse cenário próximo aí? Não sei se me fiz entender a pergunta. O que eu estou sentindo no cenário onde claramente a gente está tendo um retrocesso é que também está separando um pouco, né, o joio do trigo, porque eu sou consultora da WCD, que é uma instituição, né, para fomentar mulheres em conselho. Tinha muita empresa que estava fazendo isso por cota. E aí não fizeram um trabalho bem feito de colocar a mulher que tinha a competência que aquela companhia precisava, e aí, na hora que esse negócio esfria, você vê que começa a cair, começa a usar os maus exemplos como referência. Então, você vê que não foi sustentável, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo muita iniciativa caindo, era muita iniciativa que estava sendo feita pelo oba-oba. Assim, por isso que eu falei, quando eu falo muito do CPF, é assim, ou você acredita nisso, que diversidade traz resultado, porque você vai ter pessoas com pensamento, diversidade de pensamento dentro de uma sala, para poder discutir temas, ou você acredita nisso, ou isso daqui, na hora que chacoalha, que a incerteza chacoalha, isso cai, fica frágil. E hoje eu estou vendo muita iniciativa despencando, porque estava em cima de um pilar muito frágil, né? Por outro lado, aí você consegue ver realmente as empresas que acreditam nisso como causa, acreditam nisso porque isso é importante para impactar negócio, esses projetos eu estou vendo sendo insustentados, né? Mas, infelizmente, tem muita coisa caindo, assim, é triste. Eu acho que, de novo, quem acreditava nisso como cabeça de que isso é bom para o negócio está ficando. Um monte de coisa que fazia por cota, por oba-oba, etc., isso está caindo. Só que tem um cluster que estava no meio do caminho. Sabe aquelas instituições que estavam indo um pouco pela cota, mas estavam querendo fazer um trabalho direito? Isso que eu estou com mais dor, porque esse é o grupo que estava no posicionamento mais entre um e outro, né? Ainda não está maduro o suficiente como posicionamento de propósito, mas ao mesmo não estavam lá ainda, essas estão tendo retrocesso. Essas estão caindo projetos que, em condições normais de temperatura e pressão, teria sido rolloutado. E aí, essa é onde que a gente vai perder, porque as que estavam começando a ter iniciativas de querer se estruturar, querer introduzir isso de maneira certa, estão perdendo força, né? Isso é o que eu estou vendo por meus meus 10 centavos nesse assunto. Acho que tem uma questão de quão autêntico é. E dentro das organizações também tem uma multitude de ideias, pensamentos e objetivos. Quão autêntico era a iniciativa que estava sendo encaminhada ali dentro e como é que voltou e reaconteceu
os debates internos nas organizações. Acho que esse é o pedaço interessante. Que o vento mudou, o vento mudou. A gente não vai desmudar o vento. Mas como resgatar a essência? Então, eu falei aqui dentro de casa, a gente tem ali as 600 pessoas querendo fazer, e alguns mandatos top-down. Como é que a gente volta, em vez de rediscutir se eu tenho mandato ou não, mas por que a gente decidiu que a gente tinha mandato de gastar X quantidade de times em projetos? Por que a gente decidiu aquilo e em que tipo de iniciativas a gente decidiu fazer aquilo? Onde a gente queria chegar? Voltar a princípios de primeira ordem, voltar a quase que o imperativo moral que está por trás do que está por trás, do que está por trás das decisões e retomar a partir dali. Eu não sei se eu sou muito otimista com o mundo, mas eu acho que esse vento que mudou diminui mais a velocidade do que ele muda o sentido. Quero muito estar sendo só otimista, e talvez até numa velocidade que permita que seja mais autêntico de verdade, que tenha lá, e aí vão prosperar e vão avançar, e gerar resultados e, portanto, reforçar o ciclo, as iniciativas que fazem sentido e que estão ali pelos motivos corretos e vão gerar exemplos positivos e não os exemplos ruins que vão ser usados depois para desqualificar as iniciativas de uma forma mais ampla e por aí vai. Pronto, gente? Antes que toque de novo... Tem cafezinho ali, não tem? Temos um cafezinho. Antes de descer os... Antes que toque de novo o celular. Gente, muito obrigado mais uma vez por todos os presentes. Obrigado aos colegas aqui. Essa é uma conversa que é uma conversa viva, que continua andando. Acho que é o seu segundo S do SG. Deve ter inúmeros ainda. E vai ser muito bom contar com todos aqui. Obrigado. Obrigada, gente.